Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem. Só que ontem, enquanto eu lavava a louça e ouvia o barulho da água caindo no tanque, lembrei do cheiro de benjoim que colava nas roupas do meu pai depois dos cultos. E aí tudo voltou. Era 1998, eu tinha 12 anos e morava numa casa de 2 cômodos em Perus, lá em São Paulo. O chão era de terra batida, mas minha mãe varria todo dia como se fosse ladrilho. Ela tinha esse jeito, sabe? De fazer as coisas parecerem melhores do que eram. Meu pai trabalhava na construção, carregando saco de cimento nas costas e à noite, quando chegava em casa, sentava na cadeira de plástico da cozinha e ficava olhando para o vazio enquanto minha mãe esquentava o feijão do almoço. Eles não falavam quase nada um pro outro. Só o necessário. Passa o sal, a conta de luz veio, o menino tá com febre. A única hora que meu pai falava mesmo era quando voltava da congregação cristã. Ele era ancião, um dos mais antigos da região. Não sei se você conhece, mas na CCB não tem pastor, não tem sermão longo, não tem essas coisas de igreja evangélica que a gente vê por aí. Lá é tudo silencioso, todo mundo de joelhos, rezando baixo, e os ancianos ficam na frente, com aquelas batinas brancas que pareciam lençóis cortados. Meu pai usava dele como se fosse uma armadura. Em casa, ele tirava os sapatos sujos de poeira, pendurava a batina num cabide atrás da porta e virava outro homem. Foi mais ou menos nessa época que minha mãe começou a sentir as dores. Primeiro, era só um incômodo na barriga, daqueles que a gente acha que é gases. Ela tomava chá de boldo, fazia compressa quente com pano de prato. Depois veio o sangue. Muito sangue. Minha mãe lavava as calcinhas na pia do banheiro e deixava de molho com água sanitária para tirar as manchas. Eu via os panos ensanguentados pendurados no varal, balançando no vento, e fingia que não era nada. Meu pai também fingia. Até o dia que ela desmaiou no meio da cozinha com a colher de pau ainda na mão. Levamos ela no pronto-socorro do Jaraguá. Ficamos 8 horas esperando, meu pai com o chapéu na mão, torcendo o boné como se fosse uma toalha molhada. Quando o médico chamou, ele entrou sozinho. Eu fiquei do lado de fora, encostado na parede, ouvindo o zumbido da luz fluorescente. Depois de um tempo, meu pai saiu com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Só disse, é câncer. No útero. Já tá avançado. Naquela noite, ele não tirou a batina. Sentou na cadeira da cozinha de costas pra gente e ficou rezando em voz baixa. Não era um choro, não era um lamento. Era como se ele estivesse negociando com alguém. Minha mãe deitou na cama de molas que rangia a cada movimento, e eu fiquei no colchão no chão, ouvindo o barulho dos camundongos correndo atrás da parede. No dia seguinte, meu pai acordou antes do sol nascer, tomou um café preto e disse que ia buscar a cura. Não foi no hospital. Foi na igreja. Os cultos na CCB são assim. Todo mundo de joelhos, homens de um lado, mulheres de outro, e os ancianos no meio com as mãos levantadas. Não tem música, não tem gritaria. Só silêncio e oração. Mas naquele domingo meu pai quebrou o protocolo. Ele levou minha mãe pra frente, segurando ela pelo braço como se ela fosse cair a qualquer momento. Os irmãos olhavam, mas ninguém falou nada. Meu pai ajoelhou no chão de cimento, com minha mãe ao lado e começou a rezar alto. Não era uma oração bonita, daquelas que a gente decorava. Era um pedaço de homem quebrado falando com Deus como se fosse o último recurso. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu não aguento ver ela assim. Mas o Senhor também sabe que eu não posso perder ela. Não agora. Não assim. Depois ele se virou para minha mãe e disse bem baixo. Você vai sarar, porque eu não vou deixar você morrer. E aí ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ele bateu nela. Não foi um tapa, não foi um soco. Foi um golpe seco, com a palma da mão aberta bem no meio das costas dela. Minha mãe arqueou o corpo para frente, como se tivesse levado um choque, e soltou um gemido. Os irmãos ao redor fecharam os olhos, como se não estivessem vendo. Meu pai bateu de novo. E de novo. Cada palmada ecoava na sala vazia, misturada com o som da respiração off. Ração ofegante dela que agora não era mais um suspiro de dor, mas algo mais fundo, como se o ar estivesse sendo puxado de volta para dentro dos pulmões com força. As costas dela se moviam a cada golpe, os ombros tremendo. Eu não conseguia tirar os olhos, nem sequer piscar. As mãos do meu pai não vacilavam, cada movimento era preciso, calculado, como se ele soubesse exatamente onde bater para não machucar, só acordar. De repente minha mãe tossiu. Um som úmido engasgado, como se algo tivesse se soltado lá dentro. Ela levou as mãos ao rosto e cuspiu no chão. Uma mancha escura, quase preta, se espalhou no chão de cimento. Sangue.
Muito sangue. Meu estômago revirou, mas eu não me mexi. Não podia. Isso, meu pai murmurou mais para si mesmo do que para ela. Isso, Maria. Ela tossiu de novo, dessa vez com mais força, e o corpo todo se sacudiu. Os dedos dela cravaram no colchão, as unhas arranhando o tecido gastado. Eu ouvi o som da garganta dela se limpando, como se estivesse empurrando algo para fora. Quando ela abaixou as mãos, tinha mais sangue nos dedos, nos lábios, no queixo. Mas os olhos dela estavam abertos. Não eram os mesmos de antes. Não estavam vidrados, nem perdidos. Estavam vermelhos, inchados, cheios de lágrimas, mas asterisco vivos asterisco. Ela olhou para mim, só um segundo, e eu senti o peito queimar. Não era um olhar de reconhecimento, não ainda. Era como se ela estivesse voltando de muito longe, devagar, e ainda não tivesse certeza de onde estava. Água. Ela sussurrou, a voz rouca quebrada. Meu pai não hesitou. Pegou o copo d'água que estava na cabeceira, apoiou a cabeça dela com uma mão e levou o copo aos lábios dela com a outra. Ela bebeu aos pouquinhos, engasgando, mas bebeu. Quando acabou, respirou fundo, como se estivesse aprendendo a fazer isso de novo. Ela começou, mas a voz falhou. Tentou outra vez. Você me bateu. Meu pai não respondeu. Só segurou a mão dela, os dedos dele sujos do mesmo sangue que escorria do canto da boca dela. Precisava, ele disse finalmente. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse juntando forças. Quando os abriu de novo, olhou para mim. Dessa vez, eu vi algo ali. Algo que me conhecia. João, ela chamou. Eu não aguentava mais. Me ajoelhei do lado da cama, peguei a mão dela que não estava segura pelo meu pai. Estava fria, mas não gelada. Ainda tinha vida. Mãe, foi tudo o que eu consegui dizer. Ela apertou meus dedos, fraco, mas apertou. Depois virou a cabeça devagar para meu pai. Quantas vezes? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. 3? Ele respondeu. Só 3. Ela sentiu, como se isso fizesse sentido. Como se fosse normal. Como se ela já soubesse. Obrigada, ela sussurrou. E então, pela primeira vez em dias, ela chorou. Não era o choro silencioso de antes, não eram lágrimas que escorriam sem força. Era um choro que sacudia o corpo, que fazia o peito dela arfar, que molhava o travesseiro. Meu pai não tentou parar. Só ficou ali segurando ela, deixando ela soltar tudo o que tinha engolido. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia chorar também, se devia ficar quieto, se devia sair dali para dar espaço. Então fiz a única coisa que me veio. Fiquei segurando a mão dela, ouvindo ela chorar, sentindo o cheiro de suor e sangue e remédio velho que impregnava o quarto. Depois de um tempo, não sei quanto, ela se acalmou. A respiração ainda estava pesada, mas não tão irregular. Ela passou a mão no rosto, como se quisesse apagar as lágrimas, mas só espalhou mais sangue. Preciso lavar isso, ela murmurou. Meu pai se levantou, pegou um pano úmido na bacia que estava no canto e voltou para limpar o rosto dela. Ela deixou os olhos fechados de novo, como se estivesse exausta. Quando ele acabou, a pele dela ainda estava pálida, mas o sangue tinha sumido. Só ficaram as marcas, os olhos inchados, os lábios rachados, as olheiras fundas. Você vai ficar boa, meu pai repetiu, dessa vez mais baixo, como se fosse só para ela. Ela não respondeu. Só olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Depois, devagar, ela virou a cabeça para mim. Você viu tudo. Ela disse. Não era uma pergunta. Eu balancei a cabeça. Vi. Ela suspirou, como se isso a cansasse. Não era para você ver. Mas eu vi, falei, sem saber por que aquilo doía tanto. Ela estendeu a mão na minha direção. Os dedos dela tremiam, as unhas roídas até a carne viva. Eu não me mexi. Não sabia se devia pegar, se ela queria que eu pegasse. Mas ela insistiu, os dedos se fechando no ar entre nós, como se tentasse agarrar algo que não estava lá. Vem aqui, ela sussurrou. Aproximei-me devagar, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Quando minha mão encostou na dela, ela segurou com uma força que não combinava com o resto do corpo frágil. Os dedos dela eram gelados, mas a palma queimava. Você não entende, ela murmurou, tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Não é o que você acha. O que é então? Perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela fechou os olhos de novo, como se as palavras doessem. Às vezes a gente faz coisas para sobreviver, coisas que não dá para desfazer. Meu pai se mexeu atrás de nós, mas não disse nada. O silêncio da casa era tão espesso que dava para ouvir a respiração dela, irregular, como se cada inspiração custasse algo. Você não ia entender, ela continuou, ainda sem abrir os olhos. Nem ele entende direito. Olhei para trás, pro meu pai.
Ele estava parado, os braços cruzados, o rosto uma máscara. Não conseguia ler nada nele. O que foi que você fez? Perguntei, e dessa vez foi quase um sussurro. Ela finalmente abriu os olhos. Eles estavam úmidos, mas não chorou. O que tinha que ser feito? E então ela soltou minha mão. Recostou-se na parede, como se de repente não aguentasse mais ficar sentada. Meu pai deu um passo à frente, mas ela levantou a mão, como se quisesse impedi-lo. Não precisa, ela disse. Já passou. Mas não tinha passado. Ainda estava tudo ali no ar, na maneira como ela evitava olhar para a gente, no jeito como meu pai respirava fundo, como se estivesse segurando algo por dentro. Você vai ficar, meu pai falou, mais uma ordem do que uma pergunta. Ela não respondeu logo. Ficou olhando para a própria mão como se não a reconhecesse. Não sei, ela disse por fim. Não sei se dá. E foi isso. Não teve mais nada. Ela se levantou, cambaleante, e meu pai a segurou pelo cotovelo antes que caísse. Ela não resistiu, mas também não se apoiou nele de verdade. Só deixou que a guiasse até o quarto dos fundos, o mesmo onde eu ouvia os murmúrios à noite. Fiquei parado no meio da sala, ouvindo os passos dele se afastarem. O chão parecia mais frio de repente. Não sabia o que fazer com as mãos, com a raiva que subia pela garganta, com a vontade de gritar ou de chorar ou de quebrar alguma coisa. Meu pai voltou sozinho alguns minutos depois. Não olhou para mim. Foi direto para a pia, encheu um copo d'água, bebeu tudo de uma vez. Ela vai dormir, ele disse, ainda de costas. Precisa descansar. E amanhã? Perguntei. Ele virou o copo entre os dedos, como se estivesse procurando uma resposta ali. Amanhã a gente vê. Não era suficiente. Nada daquilo era suficiente. Mas ele não ia dizer mais nada, eu sabia. Então saí da cozinha, passei pelo corredor escuro, e quando cheguei no meu quarto, fechei a porta com mais força do que precisava. Fiquei sentado na beira da cama, ouvindo o silêncio da casa. Dava para ouvir o vento batendo nas telhas, o rangido da madeira, o som da respiração dela vindo do outro lado da parede. Não era um choro. Não era nada disso. Era só o som de alguém que ainda estava ali, mas já não pertencia mais a lugar nenhum. E eu não sabia se isso era pior do que qualquer outra coisa. Amanheceu com aquele clarão cinzento que antecede a chuva. Levantei antes do despertador, o corpo pesado como se tivesse dormido com pedras nos bolsos. O cheiro de café vinha fraco da cozinha, misturado ao de pão torrado queimado. Ele já estava lá, de costas para mim, encostado no balcão, a xícara na mão. Não falei nada. Peguei um copo, enchi de água da torneira e bebi tudo de uma vez, sentindo o frio descendo pela garganta. O relógio da parede marcava 6h20. Ainda faltavam 40 minutos para o primeiro ônibus. Você vai? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele assentiu sem virar. O cabelo ainda molhado da ducha, a camisa amassada como se tivesse dormido com ela. Não tinha dormido. Ninguém tinha. A mochila tá na sala, disse por fim. As coisas dela estão todas aí. Menos o que ela levou. Baixei o copo com mais força do que queria. O barulho ecoou. Você viu o que ela escreveu? Ele se virou devagar, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Não era um homem que chorava. Ou pelo menos não na frente dos outros. Não precisava ler, murmurou. Já sabia. E eu sabia que ele sabia. Porque a gente sempre sabe, mesmo quando finge que não. Peguei a mochila no sofá. Estava cheia até a boca, as costuras esticadas. Abri o zíper só um pouco, só para confirmar. Roupas, o caderno de receitas que ela carrega desde os 16, o ursinho de pelúcia surrado que ganhará da avó. Coisas que não cabiam numa mala de viagem. Coisas que a gente leva quando não planeja voltar. Você vai falar com ela? Perguntei, mas já estava fechando o zíper. Ele olhou para a janela, onde as primeiras gotas começavam a escorrer pelo vidro. Pra quê? A voz rouca como se tivesse gritado a noite toda. Não tem mais nada para dizer. E era verdade. Ou pelo menos era o que a gente se convencia. Saí sem me despedir. A rua estava vazia, o asfalto brilhando sob a chuva fina. O ponto de ônibus ficava 3 quadras abaixo, mas eu andei devagar, como se adiar o momento de subir naquele banco fosse adiar tudo mais. Quando passei pela padaria, vi a Dona Maria varrendo a calçada, o rádio ligado num programa de notícias. Ela levantou a mão em cumprimento, mas não sorriu. Provavelmente todo mundo já sabia. O ônibus chegou atrasado, com os pneus chiando na água. Subi, paguei a passagem, sentei no fundo. Tinha só mais 2 pessoas, um homem de terno dormindo encostado na janela e uma mulher com um bebê no colo, que olhava para mim como se soubesse exatamente onde eu estava indo. O motorista ligou o rádio. Era uma daquelas músicas antigas, de voz arrastada, que falavam de amor como se fosse uma coisa simples.
Fechei os olhos e apoiei a testa no vidro frio. A mochila no meu colo parecia pesar mais a cada quilômetro. Quando o ônibus parou na rodoviária, a chuva tinha aumentado. Corri até o guichê, a mochila batendo nas minhas costas. A atendente nem olhou para cima quando perguntei pelo horário do próximo para São Paulo. Só às 3 da tarde, disse, mastigando chiclete. Ou você pega o das 10 para Curitiba e faz baldeação. Olhei pro relógio. Era 8h30. Tem algum mais cedo? Ela suspirou, como se eu fosse mais um idiota na fila. Só se for de carona, moço. Saí de lá com as mãos nos bolsos, a água escorrendo pelo pescoço. Não tinha guardado chuva. Não tinha plano. Só tinha a mochila e a certeza de que se não fosse agora, não ia ser nunca. Fiquei debaixo da marquise, observando os carros passarem na bairro, caminhões, motos, alguns sedãs com vidros escuros. Ninguém parava. Ninguém olhava. Até que um Fusca branco reduziu a velocidade ao meu lado, a janela abaixando com um rangido. O motorista era um homem magro, de óculos escuros apesar do tempo nublado. Pra onde? Perguntou sem sorrir. São Paulo. Ele assentiu, como se já esperasse por isso. Entra. Mas não fuma dentro do carro. Joguei a mochila no banco de trás e entrei. O cheiro de cigarro velho e desinfetante era forte. Ele acelerou antes que eu fechasse a porta direito. Tem pressa? Perguntei, só pra dizer alguma coisa. Todo mundo tem, respondeu, ajustando o retrovisor. Só que a maioria não sabe pra onde está indo. E eu não soube se ele estava falando de mim ou de si mesmo. Então fique calado, olhando as placas de trânsito passarem rápidas demais. O rádio tocava uma música antiga, algo com violões e uma voz arrastada, mas tão baixo que mal dava para distinguir a letra. Ele aumentou o volume de repente, como se tivesse lido meu pensamento, e depois baixou de novo. Você tá com fome? Perguntou, depois de uns quilômetros. Não. Mentira. Todo mundo que pega carona tá com fome. Não respondi. Ele tirou um pacote de biscoito de água e sal do console e jogou no meu colo. Come. Não é envenenado. O primeiro eu parti ao meio só pra ver. Ele riu, um som seco, quase um tossir. Paranoico, hein? Cauteloso. No meu carro é a mesma coisa. O Fusca trepidou ao subir uma lombada. Eu mastigava devagar, sentindo sal na língua. Pela primeira vez desde que tinha saído, o estômago parou de doer.